Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quinta-feira a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, ontem à noite eu fiquei assistindo a live do Léo do Casal Coringão e do Kaká Catalão e foi incrível a live. Várias e várias dúvidas que os corintianos têm a respeito principalmente do ex-presidente Augusto Lero Lero, as coisas que ele fez dentro do Corinthians. Cara, os caras falaram tudo, debateram tudo, foi incrível a live. Você que não conseguiu assistir essa live, entra lá no canal do Léo do Casal Coringão, no canal do Casal Coringão, desculpa, porque só participou o Léo. A Lara, esposa dele, não participou. Participou o Léo e o Kaká Catalão. Sensacional a live, rapaziada. Sensacional mesmo. Então, você que não conseguiu assistir, corre lá no canal do Casal Coringão e assiste a live, porque tá lá gravada, rapaziada. Bom, falando sobre essa live de ontem, eles falaram um assunto sobre a implementação do facial, né? Que o nosso antigo presidente Augusto Lero Lero teve todo o tempo do mundo, para colocar o reconhecimento facial, para tentar testar em alguns setores do reconhecimento facial na Neoquímica Arena, não colocou até hoje. Em julho vai ser obrigatório, em julho tá o reconhecimento facial dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians provavelmente não vai conseguir, por conta de todo esse imbróglio que teve, que o Augusto Lero Lero não conseguiu colocar, e na live o Kaká Catalão explica muito bem o porquê que ele não conseguiu colocar. Porque ele queria fechar com uma empresa que ninguém do compliance, ninguém da diretoria não, do jurídico, do compliance, ninguém queria fechar com essa empresa. Mas ele queria, né? Esquisito, né? Ele queria fechar com essa empresa, o Augusto Lero Lero. Acabou fechando com uma empresa lá, mas ninguém queria muito também essa empresa. Mas o que eles fizeram? Vamos fechar com essa daí porque estamos no desespero, por causa do tempo. E aí aconteceu do Augusto Melo ser empichado, e aí o Munhoz voltou e fechou com a empresa que deveria fechar mesmo, só que agora tá muito em cima. Então, assim, uma ideia. Tava até vendo o pessoal falando no chat ontem algumas ideias, e eu achei uma ideia interessantíssima. O Corinthians nessa parada agora do Mundial que vai ter, faz alguns jogos, não amistoso, pode ser até amistoso, ou faz um jogo com jogadores da antiga. Pra quê? Pra fazer os testes. Pra fazer os testes. Vamos supor, vamos colocar 20 mil ingressos pra vender pra um jogo do feminino. Ou vamos colocar 20 mil ingressos pra um amistoso do Corinthians. Além do Corinthians conseguir uma arrecadação nesse jogo, que pode ser revertida para doação da Neoquímica Arena, pode ser revertida para vários e vários. 1 quilo de alimento para fazer doação também, que é uma iniciativa muito boa também. Já ir testando o reconhecimento facial. Já coloque em alguns setores. Já vai colocando na leste, coloca na sul o reconhecimento facial. E nesses amistosos, já vai testando para ver como é que vai funcionar. Eu acho que é uma ideia muito legal, até porque se o Corinthians não conseguir no jogo contra o Bragantino, que é o jogo da volta do Mundial, não tá com a implementação da implementação facial no estádio, rapaziada, o Corinthians vai receber uma multa gigantesca. O Corinthians pode ficar até sem torcida no estádio. Vocês têm noção da gravidade, rapaziada? Vocês têm noção o que esse lixo desse ex-presidente fez com o Corinthians? E agora virou celebridade, né? Virou celebridade. Agora tá em tudo quanto é programa, né? Aí eu recebo. Eu não consigo assistir. Eu juro por Deus, rapaziada. Sabe por que eu não consigo assistir? Porque eu sei que ele tá mentindo, mano. Eu sei que ele tá mentindo. A gente consegue perceber o jeito que ele fala. É mentira em cima de mentira. Sabe por quê? Porque o sujeito, quando ele mente, nunca, em sã consciência, a culpa é dele. Nunca. Você vê ele falando, tudo que acontece no Corinthians é conspiração contra ele. Nunca é culpa dele, nunca é incompetência dele. E aí eu recebo alguns cortes que vocês mesmo me mandam, e não tô reclamando de vocês me mandarem, tá, padre? Pode continuar me mandando também. Aí eu recebo alguns cortes, cara, é impressionante, cara, é impressionante a capacidade que esse cara tem de ser tão cara de pau, velho. Tão cara de pau. Porque esse negócio da implementação facial, ele falou esses dias em entrevista. Eu coloquei a implementação. O que você colocou é obrigatório, seu animal. E você não colocou nada, mano. Você não colocou nada. O Corinthians pode jogar sem torcida por culpa sua, seu animal. Então, assim, é bom que tá acontecendo essas coisas, ele indo nesses programas aí, porque eu tô vendo que muitas pessoas que acreditavam
na palavra desse cara, já não estão acreditando mais. Porque estão percebendo a índole desse cara. Ele é mentiroso, rapaziada. Ele é mentiroso. Ele mente em cima de mentira. Agora tá jogando, falando que a culpa do Rojas não é dele. A culpa é do Rosala, a culpa é do Rubão, a culpa é de todo mundo a culpa. Menos dele. Vocês estão entendendo o que acontece? Aí falou que, a multa, tinha que pagar a multa do Antônio Oliveira primeiro. Aí tinha tempo pra pagar o Rojas. Se liga, mano. Se liga, cara. Você enrola nas suas próprias falas, mano. Você foi no podcast e falou uma coisa, ontem você falou outra, cara. Acorda, mano. Para de... Não para de ficar indo nos programas. Não para, por favor. Porque agora todos os corintianos estão vendo a sua índole. Tá vendo que você se enrola. Um podcast você fala uma coisa, no programa você fala outra, aí você volta pro podcast e fala uma coisa, aí você vai no programa e fala outra. Então você mesmo tá se enrolando. Por quê? Porque você é mentiroso, Augusto Lero Lero. Você é o famoso Pinóquio. Pinóquio. E a gente tem que dar o braço a torcer, né? Porque o primeiro que falou isso, o primeiro que falou que esse cidadão aí era um Pinóquio, foi o André Sanches, que é outro vagabundo também, na minha opinião. É outro Pinóquio também. Mente pra caramba também. Mas ele falou, ele abriu nosso olho. Ele falou, rapaziada, a gente tá colocando um Pinóquio que vai fazer o Corinthians ser um caos. E a gente tem que dar razão pra ele. A verdade é essa. A gente tem que dar razão pra ele. Bom, vamos ser justo também, tá? Eu gosto de ser justo aqui também. Vou falar sobre esse assunto agora. E esse assunto que eu vou falar agora, a gente tem que dar mérito pro Augusto Melo. Por quê? A Nike prepara uma proposta pro Corinthians para tentar cobrir ou igualar a proposta da Adidas. Uma proposta que vai valer em 10 anos. Essa proposta que a Nike está querendo fazer. De 2026 a 2036. Então aí a gente tem que dar um mérito para Augusto Melo, se é que foi ele que negociou com a Adidas, né, rapaziada? Se é que foi ele, que ainda tenho minhas dúvidas, tá? Ainda tenho minhas dúvidas. Porque ele adora falar que foi ele, que isso, aquilo, papapá. Mas às vezes nem foi ele que negociou, tá, rapaziada? Até porque eu acho que esse cara não tem competência nenhuma. Tem competência nenhuma, até porque com as mentiras em cima de mentiras, imagina você ir numa empresa, você tem uma empresa, aí você vai receber esse cara que você sabe que é mentiroso. Como você vai acreditar num cara desse? Querendo fazer negócio. Mas ele diz que foi ele que trouxe a Adidas, que estava negociando com a Adidas, que isso e aquilo. E a Nike, era óbvio, eu fiz um vídeo falando pra vocês esses dias, rapaziada. A Nike era óbvio que ela ia fazer uma contraproposta. E ela vai fazer essa contraproposta. A Nike não vai querer perder o Corinthians. É óbvio, velho. A Nike sabe que o Corinthians é uma mina de dinheiro para eles. Então eles não vão querer perder de mão beijada para concorrente Adidas de maneira nenhuma. Aí vai do Corinthians, igual eu já falei para você, saber negociar, ver a melhor proposta pro clube. Pro clube, não para interesse pessoal. Porque até nisso a gente desconfia. Ah, o Augusto Melo tá trazendo Adidas pro Corinthians. Mas eu desconfio. Por que ele tá trazendo Adidas pro Corinthians? Pelo Corinthians ou pelo pessoal dele? Fica a pergunta aí pra vocês. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, rapaziada. Ó, vamos falar aqui de notícia boa. Gustavo Henrique, rapaziada. Gustavo Henrique voltou aos treinos junto com o elenco do Corinthians. Bom, se voltou ontem os treinos, treinando até semana que vem, o jogo do Corinthians contra o Grêmio é só na quinta-feira. Pode ser que a gente já tenha o retorno do Gustavo Henrique já contra o Grêmio na quinta-feira, um jogo fora de casa. E seria, na minha opinião, muito importante. Hoje, eu posso falar pra vocês, o melhor zagueiro que o Corinthians tem, comparando Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, Tchoca, e o Félix Torres, é o Gustavo Henrique, rapaziada. É o Gustavo Henrique. Eu gostaria muito de ver uma dupla de zaga, Gustavo Henrique e Tchoca. Gostaria muito, eu não sei se eles jogam do mesmo lado, tem tudo isso daí, né, rapaziada? Mas não sei se eles jogam do mesmo lado, se dá pra jogar um do lado, um do outro, mas eu gostaria muito de ver essa dupla de zaga, o Gustavo Henrique e o Tchoca. Até porque o André Ramalho e o Kaká, tá bom, vão falar pra mim, né? Mas o Corinthians não tá tomando gol com o André Ramalho e Kaká. Rapaziada, mas os mini infartos que a gente tem com esses dois zagueiros aí, com esses dois trapalhões aí, é difícil de confiar, né? E até porque a gente não tomou gol de times de lá de baixo, né, rapaziada? De times Santos, Vitória, Racing do Uruguai, entendeu? Novo Horizontino. Desses times a gente não tomou gol. Então, eu acho assim, temos que ter parâmetro com times mais fortes. Vamos ver um jogo contra o Grêmio, fora de casa. Vamos ver. E o Grêmio tá mal das pernas, hein, rapaziada? Apesar de estar na mesma pontuação que a gente, tá mal das pernas também.
Mas vamos ver qual dupla de zaga que vai ser, se o Corinthians vai conseguir não tomar gol. Espero que não consiga tomar gol, né? Espero de coração. Mas, na minha opinião, é uma boa notícia a volta do Gustavo Henrique para os treinos do Coringão, rapaziada. Bom, para finalizar o vídeo de agora, eu queria falar com vocês de uma listinha de jogadores do Corinthians que não completaram os 7 jogos ainda no Campeonato Brasileiro e podem ser negociados para disputar o Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Eu expliquei no vídeo de ontem, né? Que a partir de 7 jogos, se o jogador tem a partir de 7 jogos jogados no Campeonato Brasileiro, ele não pode ser inscrito, ele pode até ser inscrito em outro clube aqui do Brasil, porém não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Então, relativamente, quem já tem 7 jogos, um time do Brasil aqui não vai contratar de jeito nenhum, porque ele não vai poder disputar o Campeonato Brasileiro, certo? Aí, os jogadores que não têm 7 jogos ainda com a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Felipe Longo, goleiro, 0 jogos. Cauê Vinícius, 0 jogos. Matheus Donelli tem 5 jogos, pode ser negociado. Léo Maná, 2 jogos, pode ser negociado. Gustavo Henrique, 3 jogos. Gustavo Henrique tem só 3 jogos, até porque ele se machucou. Eu tenho certeza absoluta. Se ele não tivesse se machucado, ele já teria completado os 7 jogos. João Pedro Choca, com 2 jogos também. Félix Torres, 6 jogos. Félix Torres também pode ser negociado. Diego Palacios. Quem que é Diego Palacios, rapaziada? Quem que é Diego Palacios? Eu não sei quem que é esse cara, velho. É da base? Quem que é esse cara? Fabrício Angileri, 6 jogos. Hugo Faria, 3 jogos. Já dispensa. Alex Santana, 3 jogos. Já foi embora, já. Charles, 3 jogos. Dispensa. Rian, 4 jogos. Rapaziada, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Dentre esses volantes que eu falei aqui, ó. Alex Santana, Charles. O Rian, ele é melhor que esses jogadores. Eu prefiro o Rian, de verdade, rapaziada. Apesar do Rian ser novo ainda, eu prefiro o Rian. Eu acho que o Rian, quando ele entra nos jogos do Corinthians, ele entra principalmente com uma vontade muito maior que esses outros jogadores aí. Ele é um pouquinho estabanado, até por conta da idade dele, eu também acho. Ele pode melhorar muito. Uma eventual empréstimo do Rian para um time que ele vai jogar mais, seria legal. Igual o Choca quando foi pro Ceará. Eu acho que seria bacana. Mas negociar em definitivo o Rian, eu não negociaria. Juro por Deus, eu não negociaria. Eu ainda confio nesse jogador, tá, rapaziada? Então, o Rian tem 4 jogos, o Charles tem 3 jogos, né? O Rian tem 4 jogos. Coronado tem 6 jogos, rapaziada. 6 jogos do Coronado. Você acha que ele não entrou? Eu fiz esse vídeo já falando pra vocês. Vocês acham que ele não entrou contra o Vitória por quê? Se ele tivesse completado 7 jogos, ele não poderia ser negociado. E não vai entrar contra o Grêmio. E não vai entrar contra o Grêmio. Vocês podem ter certeza absoluta. Igor Coronado não joga, eu já cravo aqui pra vocês. Ele não joga contra o Grêmio, que ele vai ser negociado. Tenho certeza disso, rapaziada. E aí o que preocupa? Rodrigo Garro. Rodrigo Garro tem um jogo só, né, rapaziada? Giovani, nenhum jogo. Cara, e o Kaique também tem 0 jogos. Puta, o Giovani, rapaziada. Eu acho que o Giovani, ele poderia ter mais chance que Hector, na minha opinião. Ele poderia ter mais chance que o Thales, que tá mal pra caramba, na minha opinião. E eu não sei, rapaziada, eu não sei o que o Giovani, na época do Ramon, ele não colocava, ele falou que era por conta de contrato, que tava discutindo contrato, que isso e aquilo, ele não ia colocar jogador para jogar que não fosse do Corinthians em definitivo. Só que ele acaba ficando no Corinthians, o contrato tá lá ainda, acho que já deve estar até terminando o contrato, provavelmente não, quase certeza que não vai renovar o contrato com o menino, até porque ele não joga, mas eu acho o Giovani um bom jogador, que poderia ajudar em alguns jogos do Coringão, rapaziada. Poderia sim ajudar nos jogos do Coringão, mas os treinadores não gostam dele, não querem ele, então vou fazer o quê, né, rapaziada? Ai, rapaziada, é isso aí. Mais tarde eu venho fazer vídeo aqui com vocês, falar mais assuntos do nosso Coringão, provavelmente vai ter mais notícias. Eu quero saber de vocês para finalizar o vídeo aí. Vocês conseguem ainda... Não vou nem falar acreditar, porque acreditar eu tenho certeza que vocês não acreditam mais. Mas vocês conseguem assistir o Pinóquio falando ainda, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!